Aqui a gente continua, né, na classificação periódica, só que agora ele fala das propriedades de grupos de elemento. Lembra? Quando a gente iniciou o estudo de tabela periódica, de classificação periódica, a gente falou dos metais. Deixa eu mudar minha canetinha. A gente falou dos ametais ou não metais. A gente falou dos semimetais. E a gente falou dos gases nobres. Então, o que ele quer agora, o que a banca quer, é que você tenha noção da diferença entre esses caras. Como é uma questão antiga, ainda fala de semimetal, e eu já falei nisso. Os semimetais já não são mais apresentados como semimetais na tabela periódica. Já houve uma separação. Aqueles semimetais mais próximos em propriedades dos metais ficaram no grupo dos metais. Já os semimetais que apresentavam propriedades mais próximas dos ametais ficaram no grupo dos ametais. Mas isso não inviabiliza a nossa questão, já que a gente tem tabelas ainda, e muitas, tá, com a divisão dos semimetais. Então, caiu na VUNESP, é de São Paulo, e o enunciado diz, considerando as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar que, então ele quer a falsa, né? Um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável. Então a gente já viu que todos os metais eles apresentam boas condutividades elétricas. E a gente vai, né, ainda, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, apresentar para vocês o tópico ligação química. E aí você vai entender como os metais são tão bons condutores de corrente elétrica. Mas isso aqui é verdadeiro. São dúcteis, quer dizer que eles podem ser transformados em fios. E maleáveis, podem ser transformados em lâminas. É só você se ligar no papel de alumínio e ver a espessura desse cara. Então essas três são as principais propriedades de um metal. Então tá certo. Já quando você fala em ametal ou não metal, são substâncias que não conduzem a corrente elétrica, a exceção aí fica por conta do carbono, que é um bom condutor de energia elétrica, principalmente, né, quando a gente fala do grafite. Não é dúctil, quer dizer, não, eles são quebradiços. E quando você fala em metal, todos eles são sólidos, com exceção do mercúrio, tá? Que é líquido. Já os ametais, eles se apresentam nos 3 estados físicos. Você tem ametal sólido, líquido e gasoso. O líquido aí a gente pode falar do bromo, né? Sólido a gente pode falar do enxofre, do carbono na forma grafite. Não vou nem falar da forma alotrópica de diamante. Vamos ficar na grafite, né? Que a gente conhece. Já o gás, a gente tem o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio. Olha o hidrogênio aí. Eu posso até colocar ele como ametal, já que a propriedade dele é mais para os ametais. Não conduz corrente elétrica, né? Forma gás diatômico ou biatômico, H2, N2, O2. Isso quer dizer que a molécula é formada por 2 elementos. Então, quer dizer, um não metal, ele não conduz a corrente elétrica, exceção carbono, não é dúctil, não tem como transformar em fio, e nem maleável, não tem como transformar em lâmina. E quando falar em lâmina, lembra de lâmina, né, de aço, aquelas chapas de aço. Lembra do papel de alumínio que você tem em casa, ou de uma própria chapa de alumínio. Legal? Então essas são as propriedades dos ametais. Já quando ele fala, e aí eu lembro que eu falei antes que aqui é uma questão antiga, então ele ainda fala de semimetal. Um semimetal tem a aparência física de um metal, quer dizer, eles são sólidos, mas tem comportamento químico semelhante a de um não metal. Então eles reagem como um não metal e apresentam a aparência física de um metal.
Essas são as propriedades, ou seriam as propriedades, da classificação antiga de um semimetal. Também é correto. E a letra D. A maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. Quando a gente vai na tabela periódica, a gente falou nisso logo quando começamos a falar de tabela periódica, a gente falou que 80% dos elementos constituintes da tabela periódica eram classificados como metais. Então aqui ele está falando que são não metais. Está errado. Essa é a resposta certa, porque é a incorreta. E a letra E, os gases nobres são monoatômicos. Lembra que eu falei, quando eu falei de ametal, que os ametais poderiam ser sólidos, líquidos ou gasosos? Falei do O2, N2, Cl2, Br2. Isso quer dizer que para você formar molécula são necessários dois elementos. X2. Já quando você fala de gás nobre, diz que são monoatômicos, é que as moléculas do gás nobre, hélio, neônio, argônio, criptônio, são moléculas formadas por um único átomo do gás nobre. Então, quer dizer, o hélio é HE, o neônio é Ne, o argônio é Ar. Não existe a atomicidade diferente de um, daí mono. Então, resposta incorreta. A única resposta errada é essa aqui. A maioria dos elementos da tabela periódica é composta por metais e não ametais. A resposta certa, que é a incorreta, é a letra D. Aí eu coloco aqui. Sobre a análise, sobre esse aspecto, sabe-se que a tabela periódica é constituída por 118 elementos no seu total. Dos 118 elementos que compõem a tabela periódica, 11 deles são não metais. Sendo assim, não é a maioria dos elementos que são não metais. A maior parte dos elementos da tabela periódica são da classe que comporta os metais, com 93 elementos ao todo. Viu que show? Então, quer dizer, resposta letra D, e aqui a gente dá um banho, tá, em análise. Questão fácil, tranquila, só que eu acho uma questão chatinha, né? Porque você tem que ver muitas coisas em uma única questão. Valeu, gente boa! Daqui a pouco a gente está de volta.